Meus irmãos e minhas irmãs, nesse 33º domingo do tempo comum, nós nos deparamos com esta parábola, que na verdade é uma continuidade da mensagem que a Igreja, que é mãe e mestra e continuadora da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá. É uma continuidade daquela mensagem do domingo passado, porque a parábola fala na perspectiva de preparar-se. O patrão que dá os talentos e espera que os empregados, enriquecidos com aqueles talentos, multipliquem esses talentos como uma grande preparação para o retorno do patrão, para o encontro com o patrão. Portanto, nós católicos cremos que Cristo virá uma segunda vez para instaurar definitivamente o seu reino. Mas se ele não vier tão logo, com certeza nós vamos ao encontro dele. E aí vamos prestar conta dos talentos, dos dons, do que fizemos com a nossa vida, de como administramos a nossa vida, a liberdade que ele nos deu. O sentido fundamental desta parábola é esse. Porém, podemos ainda meditar sobre a questão dos talentos, dos dons. Inclusive dentro da cultura da época de Jesus, o talento equivalia a 36 quilos de prata, que equivalia a mais ou menos um ano de salário. Então, de fato, aquele patrão que era rico deu para os seus empregados uma riqueza muito grande. Isso já nos ensina, como lembra São Paulo, Deus é rico que vem e nós somos pobres. E Ele vem nos enriquecer com a sua graça. Também São Francisco de Assis, meu pai fundador, fala que tudo que nós podemos fazer de bem, de bom, é sempre dom de Deus. É sempre graça de Deus que nos capacitou. E até ele diz, quando um irmão inveja outro irmão, está invejando o próprio Deus, porque o dom e o talento que é exercido por aquele irmão é dom de Deus. Não é um dom que pertence só à pessoa, é graça de Deus que nos enriquece. Ele é o rico que se fez pobre para nos enriquecer com a sua graça. E falando especificamente dos talentos, nós também percebemos em Cristo Jesus que Ele é um grande dom do Pai na ação do Espírito Santo. O Pai nos envia o Cristo que livremente deseja vir ao nosso encontro na ação do Espírito Santo, e Ele, o próprio Cristo, torna-se um dom para toda a humanidade. Ele, o Cristo, que é o grande referencial, torna-se um talento que multiplica a sua graça em toda a humanidade. Multiplica a sua graça no amor, no perdão, na misericórdia, na compaixão, no acolhimento, no diálogo, na paciência, na solidariedade, na maneira misericordiosa de acolher cada filho e filha de Deus. Então, o próprio Jesus se faz dom, talento para nós, cujo maior fruto é a vida eterna. Então nós aprendemos dele que, enriquecidos por ele pela sua graça,
também precisamos nos fazer talento. Também precisamos, como o próprio Jesus, sermos dons uns para os outros. E faz parte dessa preparação para a vida eterna, faz parte daquela futura prestação de conta que teremos com Deus, sobre o que fizemos com os nossos talentos, com a nossa vida, com os dons que Ele nos enriqueceu. Faz parte dessa preparação frutificar os talentos de Deus, os dons que Deus me capacitou. E ninguém diga que não tem dom e nem tem talentos, porque o próprio Evangelho fala que a cada qual foi dado de acordo com a sua capacidade. E não é uma questão de você comparar talentos e dons. Cada um, na sua história, na sua capacidade, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, é enriquecido pela graça de Deus, é enriquecida pela graça de Deus e é chamada a colocar esses talentos a serviço do irmão, da irmã e de Deus. Porque dentro da perspectiva cristã, é verdade que o talento foi dado por Deus a você, ele te enriquece e, de certa forma, esse talento está ao teu serviço, mas ele está mais ainda ao serviço do próximo, da próxima. O talento, o dom que somos nós, com as riquezas que Deus nos concedeu, sempre está numa perspectiva relacional, é em relação do outro. Eu, nesta grande preparação para o encontro com Deus, tendo recebido as riquezas que Ele me concede gratuitamente, sou chamado a me fazer talento, dom, para promover as pessoas ao meu redor, na minha família, no meu trabalho, nos relacionamentos que eu tenho, na comunidade, no grupo, no movimento, na pastoral. Eu sou um dom para a outra pessoa, e a outra pessoa é um dom para mim. E nós nos complementamos com os dons e riquezas que Deus nos deu. Não existe pessoa com uma concentração de todos os dons e riquezas. Cada qual tem um dom, uma riqueza, um talento que desenvolve, é chamado a desenvolver e é chamado como que a partilhar esse talento, esse dom. Isso facilmente nós vemos, por exemplo, a liturgia da missa. Quem toca e quem canta, não canta para si e nem toca para si, toca e canta para os outros. E nós, que se colocar um violão na nossa mão, a gente que nos atrapalha são as cordas, né? Nós não saberíamos tocar, somos enriquecidos com o dom do irmão, da irmã, de quem sabe tocar, à medida em que ele serve a comunidade assim. Ou também nós, que às vezes somos desafinados, né, somos enriquecidos com o dom da irmã, do irmão, que é bem afinado e anima a missa. Então nós percebemos que todo talento, todo dom está nessa perspectiva de lucrar, de multiplicar, entendendo que é um serviço, que é uma doação. Nós lucramos e multiplicamos os talentos servindo, nos doando. É dentro dessa perspectiva fazer frutificar. E não estamos, como na lógica do mundo, numa competição de talentos e de dons. Não é uma questão de quem é melhor, de quem é pior. Não é uma questão de quem
canta melhor, ou toca melhor, ou prega melhor, ou serve melhor, ou faz uma atividade melhor. Não. Essa não é a nossa lógica. Multiplicar os talentos é dentro da lógica em que eu me alegro, fico satisfeito e contente com o dom que a outra pessoa é para mim, porque esse dom está me servindo. E eu também me alegro, fico satisfeito e contente, porque eu sou um dom para servir a outra pessoa naquilo que ela necessita. Nos complementamos. Então, aí nós vemos que a multiplicação dos talentos acontece dentro dessa dinâmica, não da competição mundana, não da rivalidade mundana, não do querer ser melhor do que o outro mundano, não de eu querer rebaixar o outro para que eu seja elevado mundano, não dentro de uma lógica em que o outro é meu rival, não, mas na visão de que o outro é uma riqueza de Deus para mim, é um dom, é um talento, e à medida que generosamente se coloca a serviço, está multiplicando esse talento, está promovendo as outras pessoas. Então precisamos multiplicar os talentos que Deus nos deu, principalmente a partir do amor. Mas não é esse amor egoísta, individualista, mesquinho, que quer a própria autorrealização e se fecha dentro de si, dentro das suas carências. Que nós estamos falando de um amor que tem como referência Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Ele amou doando-se, Ele amou servindo, Ele amou fazendo o bem, Ele amou dialogando, Ele amou acolhendo, Ele amou tendo misericórdia. Tudo isso é multiplicação de talento, quando também eu amo nessa perspectiva, sendo aquela pessoa que no amor promove a paz, no amor promove a escuta, o diálogo, no amor promove o acolhimento do irmão, da irmã, no amor pratica a bondade, no amor deixa-se orientar pela verdade de Deus e com caridade também ajuda a orientar os outros, no amor pratica a justiça, dando ao outro o que lhe é de direito, no amor procura ser solidário, atencioso à necessidade das outras pessoas, no amor perdoa, pede perdão, no amor procura ter tolerância, paciência. Então, assim nós estaremos multiplicando os talentos. É dentro dessa perspectiva. Eu sou um dom para o irmão, para a irmã. E precisamos tomar cuidado para não cairmos no comodismo que o próprio egoísmo nos colocaria, que ficar fechados em si, apenas nos seus gostos, caprichos, desejos e vontades, apoderando-se dos dons de Deus e guardando eles para mim. À medida em que eu saio de mim e vou ao encontro das outras pessoas para promover o bem, eu estou fazendo com que a minha acolhida, o meu diálogo, meu esforço de praticar a bondade, de perdoar e de pedir perdão, multiplique os dons no meio da comunidade, nos nossos relacionamentos. Eu estou multiplicando dons dessa maneira. Mas se eu me fecho, se eu me acomodo, infelizmente, nós vamos ter
uma multiplicação de negativa, vamos dizer assim, porque podemos multiplicar ódio, podemos multiplicar raiva, mágoa, ressentimento, podemos multiplicar briga, desentendimento, podemos multiplicar desleixo na fé, podemos multiplicar injustiças, podemos multiplicar erros, podemos multiplicar discussões, podemos multiplicar, infelizmente, um egoísmo que não promove o outro, não serve a Deus e no final das contas ainda acabamos infelizes. Porque quando eu me fecho em mim mesmo, em mim mesma, no caso das mulheres, eu não realizo o dom de Deus na minha vida, eu não realizo a vocação à santidade na minha vida, que é o amor, e o amor serve, o amor doa-se. Aliás, se você lembrar um outro trecho do Evangelho aqui comigo, o próprio Jesus diz: de graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, servir nos realiza, nos faz conosco aquilo que inclusive o Salmo nos fala, que nós somos felizes, felizes porque servimos, felizes porque nos fazemos dom, felizes porque as graças com que Deus nos enriqueceu ajudam a promover o bem. Isso nos realiza, isso nos preenche, isso nos renova. E à medida em que eu dou, o dom de Deus que está em você não se esgota. Quanto mais eu sou capaz de dar, de oferecer, de ser uma pessoa generosa, de ir em auxílio do irmão, mais esse dom multiplica-se dentro de mim. Portanto, somos chamados a multiplicar os talentos para sermos fraternos, irmãos uns dos outros, que se querem bem, que se ajudam e que não sentem inveja ou ciúme do dom do outro, mas muito pelo contrário, se alegram com a riqueza de Deus manifestada na outra pessoa e, como disse, veem que essa riqueza está ao nosso serviço. É uma riqueza que não fica ali com aquela pessoa, ou pelo menos não deveria ficar. É uma riqueza que é dada para ser partilhada, compartilhada, para tornar-se um talento que coloca-se a serviço e promove o bem comum. Se nós vivemos assim, nós estamos nos preparando para aquele encontro com Deus. Nós estamos nos preparando para quando naquele dia derradeiro nós irmos ao encontro dele e ele, como o bom patrão da parábola, nos dar ainda mais no seu reino, porque nós somos fiéis em multiplicar os talentos com que ele nos enriqueceu. Portanto, eis aí o desafio para cada católica, multiplicar os dons que você tem, aquilo que de bom que você pode fazer ao outro, sem esperar nada em troca, por amor. Multipliquemos os nossos dons. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.